todo mundo que usa hormônio vai desenvolver um câncer? Eu me vi ali refém, falei, tá, e eu vou conviver com isso até quando? Hormônios são nossos vilões ou aliados? Por muito tempo foi taxado como algo, a gente acaba acostumando com a dor. Milagrosamente, em uma semana não tinha mais nada. Menopausa. Como que a gente se prepara para encarar o que parece ser um vilão da saúde da mulher? Será que esse intestino tá funcionando? Será que eu tô nutrindo bem ele? TPM, candidíase, menopausa, climatério, gestação. Como é vasto o universo feminino. E como é variado também os desafios que a gente enfrenta em várias fases da nossa vida. Mas você sabia que tem um novo jeito, uma nova abordagem de cuidar da saúde da mulher? É a ginecologia integrativa. Quer saber mais? Você está no lugar certo. Seja bem-vindo a mais um podcast Médico in House, aqui do Estúdio House, em parceria com a Prisma Comunicação Médica. Antes de apresentar a nossa convidada, que vai trazer dicas sensacionais, curte, se inscreve no canal, compartilhe. E eu quero mandar um recadinho para você que é homem. Não muda, não. Você que acompanhou o nosso primeiro episódio sobre emagrecimento, nosso segundo episódio sobre tratamento estético, não muda nesse que é sobre ginecologia. Sabe por quê? Porque a saúde da mulher diz respeito a todos nós. Assiste mesmo, ouve até o final. Eu tenho certeza que você vai olhar para sua filha, para sua mãe, para tua esposa, sua namorada, noiva, amiga, colega de trabalho, de um jeito muito mais acolhedor e compreensivo. Fique com a gente. Aqui, comunicação médica não é baseada em achismo, modinha, tendência. É assunto sério, tratado com profissionalismo e responsabilidade. Não por acaso, estou recebendo aqui a doutora Monique Mionberg, ela que é ginecologista integrativa e obstetra. É isso, doutora? Correto. Escorreguei aqui na palavra, porque realmente, olha, é um currículo. Mas aqui no podcast, antes de falar da carreira, do currículo, a gente gosta de saber quem vai falar conosco. Quem é a doutora Monique fora do consultório? Bem, é um prazer estar aqui. Monique fora do consultório é uma pessoa extremamente ativa, sempre me aventurei, gosto de estar fazendo atividade física. Então, quando criança, eu fazia, a ginástica olímpica, ia competir, até que quebrei o braço, e aí passei por uma cirurgia. E aí a natação teve muito presente na vida, o vôlei. Então, eu falo que a Monique é sempre da atividade. E, consequentemente, sempre tive o sonho de ser médica. Então, eu ganhava presente e meus ursinhos, gente, viravam instrumentos de brincadeira. Eu fazia cirurgia. Então, naquela época, usava-se mertiolate e eu já cobrava consultas, né? Então, realmente era algo, era uma missão, um propósito, né, de vida. E com isso também eu sou de Limeira, família daqui, mas me ausentei a partir dos 17 anos, fui para o Rio de Janeiro fazer minha faculdade, concluí ela aos 23 anos, permaneci lá ainda fazendo a residência e em 2013 retornei para Limeira, cidade natal. Meu marido veio junto, então eu conheci ele lá também. Tive o Miguel, né? Ele já vai completar 10 anos este ano. E ao longo dessa jornada, então, pude realmente conquistar muitas ferramentas, né? Para tornar essa medicina realmente como eu acredito. Com sabedoria, com amor, né? Não só pensando no prosperar financeiro. Então, esse é o resumo. Dá para sentir toda essa genuinidade nas suas palavras. E isso é muito legal, gente, porque não é só uma médica atendendo uma paciente, é uma mãe, é uma esposa, é todo esse olhar humano. Mas eu queria saber quando que foi essa virada de chave de mudar, ou melhor, ampliar a ginecologia tradicional, convencional, com esse olhar integrativo. Tudo começa a partir do momento do maternar, né? Depois que realmente nasce um filho, nasce uma nova mãe. No processo gestacional, eu ganhei 11 quilos e o pós-parto perdi 16. Por questão de aleitamento materno, enfim. E nessa jornada, eu acabei desenvolvendo uma psoríase, que até então, considerada uma doença autoimune, por deficiências de vitamina, né? E, enfim. E a medicina realmente tradicional, que é a qual a gente
aprende, né, ao longo da faculdade em si, não já estava me acolhendo mais. E na época, com Facebook e tudo mais, Google, eu até coloquei alternativas não médicas para o tratamento de psoríase. Até a senhora foi lá no Até Google? eu fui. Ah lá. Né? Porque o desespero bate. E aí, quando a gente se vê que ali não existem recursos mais de medicamento, você está amamentando, então a gente não pode entrar com dosagens aumentadas aí de corticoide, né? Então, eu me vi ali refém. Eu falei, tá, eu vou conviver com isso até quando? E aí, eu conheci uma psicóloga que tinha esse olhar perinatal, pós-parto, totalmente diferente de tudo que eu já havia assim, conhecido. E no desespero, eu marquei. E naquela época já havia uma consulta online. Ela é até de São Paulo. Ela me ensinou realmente a olhar para outros ângulos, assim, que fugia da medicina, sabe? Os locais onde você está sentindo, é porque você teve que se abdicar do seu trabalho para cuidar do teu filho. Então, ela me mostrou que a região de cotovelo era exatamente isso. Eu estava realmente perdida, porque eu sempre, né, me formei, trabalhei e, de repente, tinha que cuidar e parar ali para me dedicar a ser mãe. De repente, aparece no couro cabeludo, talvez a falta da afetividade, né? Você talvez está necessitando mais de atenção e não está conseguindo colocar isso para fora. Então, ela, através dos florais, me mostrou que eu poderia trazer realmente aí a ir na causa, né? E, milagrosamente, em uma semana não tinha mais nada. E eu falei, não, pera, eu preciso estudar melhor isso. E aí foi onde eu fui me aprofundando, olhando para cursos de autoconhecimento, que eu sempre tive eu falo assim, apesar da gente ser católica, não vem ao caso, mas... eu sempre tive uma coisa que eu falo, é um anjinho falando aqui comigo. Então, eu tenho um sexto sentido, uma sensibilidade mais aguçada. E eu falei, bom, preciso estudar isso, né? E aí foi onde eu fui buscar os cursos de autoconhecimento. Então, acabei me formando em Reiki, fui fazer PNL, Enneagrama, estudar realmente e olhar para minhas dores, né? Eu falo que quando a gente olha para a nossa dor, a gente consegue ressignificar, transformar. E isso, nos meus atendimentos, mudaram a forma de atenção, postura de como aquela paciente chega até a nós, que a gente às vezes julga, né? Nossa, chega toda afoita, nervosa. Então, a gente consegue ter mais um filtro e compreender, né, também a dor do próximo. E acolher, né, doutora? E acolher. Eu achei sensacional isso, porque a gente, pelo menos na nossa cultura, ainda há muito choque, muita resistência entre a chamada medicina tradicional, convencional e as outras possibilidades. Choque mesmo, de profissional não respeitar o trabalho do outro e tal. Pelo que eu estou entendendo, a gente vai falar mais disso ao longo do episódio, pelo contrário, há uma convergência, Exato. Não é isso? Agora, já trazendo para a realidade do consultório. A pessoa foi lá pela primeira vez. Em que momento diferencia na consulta o atendimento em relação a uma consulta tradicional e com o olhar, esse olhar mais abrangente, mais completo para a mulher que busca a ginecologia integrativa? Na verdade, eu digo que a primeira... eu sempre trago isso na consulta. Qual foi o real motivo que trouxe até a mim, por que ela me escolheu? Porque eu falo que precisa existir essa conexão, né? É igual namorado, a gente precisa ter uma química, né? Aquela pessoa a qual a gente procura, precisa fazer sentido no nosso dia a dia. E se tratando ainda mais da parte ginecológica, né? Algo tão íntimo, eu falo assim... se sinta realmente à vontade e traga para nós aqui realmente o que motiva. Então, primeira coisa assim, que eu falo que é o diferencial da integrativa é o momento de escuta, que é o que realmente se perde ao longo da medicina tradicional. E eu já fui assim, não tenho vergonha, né? Eu falo que a evolução, os dias, cada ano que passa é realmente para a gente recalcular a nossa rota. E tá tudo bem se a gente fez assim, não faz mais sentido. E aí, com a integrativa, eu vi que a gente teria essas ferramentas para poder realmente gerenciar sono, modular estresse, entender o funcionamento do intestino, que é realmente o nosso segundo cérebro, conseguir compreender quais são realmente as deficiências hormonais, o que está atrapalhando no seu metabolismo, né? Então,
a gente consegue realmente ser o clínico geral da mulher. E aí, com isso, com essa mudança, os maridos perceberam, às vezes, a diferença, a mudança da sua parceira e pedindo consulta. Então, consulta, né? Maridos pedindo olha isso, maridos pedindo consulta com um ginecologista. Exato. Mas para ele acompanhar a companheira. É isso. E, na verdade, eu falo assim, por mais que eu tenha essa especialidade como ginecologista, que é uma vantagem para nós mulheres, porque a gente consegue daí sim unir a parte realmente da saúde feminina com o contexto de uma forma em geral, a medicina integrativa também traz essa base para cuidar de qualquer um. Seja de uma criança, adolescente, né? Enfim, não há ali restrições. A ajuda, a busca, o equilíbrio, né? Não importa e realmente o gênero. Então, foi mais uma mudança aí de chave também ao longo dessa jornada. Uma coisa vai puxando outra. A gente já vai voltar a falar disso, doutora. Mas pensando aí na parte cultural mesmo, né? Acontece normalmente com a maioria das mulheres. A menina tá lá para menstruar ou já menstruou, daí ela vai pela primeira vez ao ginecologista, se tá tudo bem, nem sei quando ela volta e se volta, quando deveria voltar. E depois, às vezes, volta para uma candidíase, que é um problema recorrente, ou mais lá à frente, pensando numa gravidez. Depois, quando tem a menopausa. Quer dizer, vai pulando etapas e daí, emendando outro raciocínio, a gente vai encarando algumas coisas como normais. A senhora falou que depois do parto se incomodou e foi buscar ajuda. Porque a gente não pode achar que as coisas são normais. TPM que te atrapalha, que te deixa na cama, que provoca briga dentro de casa, fora, no trânsito, não é normal. Não aceite isso que, infelizmente, a gente carrega ao longo de gerações. Da mesma forma, lá na outra ponta, sentir aquele calorão, aquela irritação, aqueles rótulos, não é normal. Busque ajuda. E voltando, doutora, quando as pessoas buscam ajuda, normalmente é quando ela apresenta já algum problema ou é algo preventivo? O que está mudando também no comportamento da paciente que vai no seu consultório? Eu costumo dizer que é algo muito cultural, pelo menos nós aqui procurarmos quando o problema já está instalado. E é o que você colocou aqui. A gente acaba acostumando com a dor. E muitas vezes a gente foi acostumada a se calar mesmo mediante a isso. E aí, quando a paciente chega, a gente percebe pela postura, pela fala, pelo ao redor dela, as pessoas que convivem, o tão quanto realmente aquilo está se manifestando e às vezes ela não percebe. Ou ela mascara, né? E aí, a gente conseguir realmente, de forma compreensiva, ir na dor, atingir a dor, ir na causa, mostrar a ela que a gente está ali junto para recalcular a rota dela, fazer um alinhamento realmente e equilibrar. Eu costumo dizer que é colocar os pingos nos is, né? E de forma não muito com pressa. Eu falo que a gente tem que realmente centralizar aquilo que precisa. Aos poucos, nós vamos descascando essas, né? Eu falo as camadas. E aí, sim, a gente vai ter um equilíbrio em tudo. Porque isso também é algo que tem pegado demais. As pessoas procurando por resultados rápidos. Querendo atalhos. Então, se tratando até da questão hormonal. Eu falo, a internet está aí, informação está aí. Né? Mas se nós chegarmos e construirmos uma casa com um bom tijolo, um cimento, um alicerce, a gente vai ter um lar onde a gente vai ter conforto e segurança. Só que se eu escolher ter e procurar por atalhos, nós também vamos nos prejudicar. Então, dentro da integrativa, a gente consegue mostrar a essa paciente que ela não está perdida e que a gente está ali junto para apoiar. E não junto apenas eu, é essa rede de apoio, que é o integrativo. Seja com psicólogo, seja com nutricionista, seja com um professor, né, um educador físico, seja terapias, que hoje a gente tem um leque da parte da medicina germânica, constelação, a microfisioterapia, a base espiritual, a religião, praticar isso, né? Então, olha o tão quanto profundo e quantas ferramentas a gente trabalha. E né? Converge, né? Eu achei muito, muito bacana mesmo esse aspecto do seu trabalho. Agora, doutora,
pensando naquela mulher ou naquele homem que quer levar a esposa no seu consultório, está pensando, nossa, eu vou chegar lá e vai acontecer o quê? Do ponto de vista prático, como que funciona a consulta e os encaminhamentos eventuais que sejam necessários? Na verdade, a primeira coisa que a gente faz, eu sempre envio uma anamnese para eu já conhecer essa paciente antes dela chegar até a nós. Que é um raio-x, um mapeamento? Isso. Então, eu já sei exatamente quem está chegando ali. E aí, o segundo momento, ok, é o encontro, onde ocorre a primeira conexão. E ali, a gente vai, né, ao longo da consulta, decorrendo e avaliando realmente os sintomas. Que muitas vezes, os exames não demonstram, né? Então, quantas pacientes chegam com fadiga extrema, cansaço, oscilação de humor, que do nada acontece, realmente uma TPM, dores de cabeças, sem motivo. E aí você vai olhar ao longo dos exames e fala, nossa, realmente não tem nada. Idem, né? Não tem nada até a gente mudar a nossa percepção de como interpretar os exames. Saber quais exames realmente pedir. Porque a medicina integrativa é muito taxada como aquele médico que pede tudo. Realmente a gente pede tudo que é necessário. A gente precisa acompanhar a parte cardiovascular, fazer um eco. A paciente, a gente fala tanto, vai fazer uma atividade física. Mas eu não sei nem como é a saúde cardiovascular, se a pressão dela faz um pico ou não durante o exercício, se ela tem uma boa oxigenação e não tem nenhum vaso ali obstruído, né? Se ela não tem uma insuficiência cardíaca ou uma alteração muscular que pode comprometer a depender do ritmo ou a frequência cardíaca. Então, sim, cabe a nós também pedir exames cardiológicos. Dentre isso, fazer a avaliação do funcionamento dela, intestinal, padrão, estilo de vida, né? É a crença que essa paciente tem, a cultura que ela traz. Então, a gente faz esse mapeamento e, obviamente, eu acabo pedindo os exames que são necessários. E aí, um diferencial que eu pude ter e fazer ao longo da medicina, na formação da medicina integrativa, é trazer a microscopia. A microscopia é celular, a gente consegue, através de uma gota de sangue momentânea, fazer uma análise de como aquela hemácia está sendo nutrida. Qual é a performance dessa hemácia? Uma gotinha? Uma gotinha. A gente faz o sanguinho coagulado e eu olho pelo microscópio. Igual teste de glicemia, por exemplo. Isso. E aí a gente consegue ver se ela tá, né? A gente fala, as células estão bem agrupadinhas, se elas estão esparsas, se há uma desbiose intestinal, se tem uma carência realmente de alguma vitamina. Então, ali a gente já tem um norte, né? Sem antes mesmo de ter um resultado ali de um exame laboratorial ou de imagem. Fora isso, eu tenho sempre o costume de conversar com as pacientes. Se caso ela tenha um educador físico, um psicólogo, um nutricionista, que passe o nosso contato ou que ela possa passar para que a gente converse. Então, a gente monta um grupo e colocamos a paciente para discutir o que vai ser melhor. Por quê? Às vezes você tem uma linha de raciocínio, eu tenho outra e ninguém fala nada e a paciente fica perdida. Então, a gente realmente, o integrar, eu faço esse alinhamento para que a gente tenha realmente, óbvio, às vezes vão ter visões diferentes, mas para que a gente chegue realmente num comum, né, no denominador comum, para o bem maior que é a paciente, né? Então, só aí ela já tem um acolhimento, um direcionamento, e não fica algo realmente perdido e aleatório. Não é nome bonito, não é nome da moda, ginecologia integrativa. É realmente um trabalho conjunto que sai do raso. Ele atinge aquela mulher, eu estou pensando... Quem nunca fez isso que eu vou falar agora? A gente pega o resultado do exame, olha, nem manda pro médico. Olha, fala, tá ok. Olha aqueles limites, né? O mínimo e o máximo, e ok, nem vou retornar. E não é nada disso, porque muitas vezes aquele que ele tá na média, mas ele tá quase perto do mínimo ou do máximo. Eu imagino que esse seja o olhar diferenciado também. Então, acho que é importante também a senhora falar desse retorno, da paciente entrar nesse clima também, né? Entender que é algo que vai demandar tempo, não adianta a gente vir com essa pressa. É algo que é contínuo e imagino com resultados a curto, evidentemente, mas médio e longo prazo também, né? Com certeza. Existem cálculos que nós fazemos, existem outros tipos de exames, por exemplo, a gente está acostumado muito com o colesterol total, o colesterol bom, o colesterol ruim.
E aí a gente pede um exame chamado apoproteína A, apoproteína B. A pessoa fica, oi? Prazer. Prazer. E eu explico, olha, realmente a gente vai avaliar a densidade, o peso daquela molécula do colesterol que é bom, o que é ruim. A gente vai fazer um cálculo e aí a gente vai estimar se esse risco cardiológico de fato ele existe, né? Do que simplesmente eu olhar e falar, o total tá alto, toma aqui o seu remédio e vida que segue, né? Então, realmente eu falo que a gente trabalha até muito mais por detrás dos bastidores do que enquanto a gente está ali com o paciente. E eu tenho uma segunda forma de trabalhar, que é assim que ela tem os exames prontos, eu peço, até mesmo antes dela chegar. Por quê? Porque eu vou com calma estudar, trazer, conectar o que ela trouxe, correlacionar com os achados, porque a hora que ela chega, realmente aquele plano terapêutico é passado a ela. E aí a gente vai discutir e ver, faz sentido para você? O que você acha? Por qual o caminho que nós vamos realmente trilhar, começar aqui? Então, eu falo que o trabalho é o tempo inteiro, mas é gostoso. Por quê? Porque é feito realmente com amor, né? Então, não é algo cansativo, nem forçado, nem obrigado. Acho que vai fluindo e vai dando até mais gás. O desejo de querer mais, né? Agora, doutora, a pergunta que não quer calar nunca, né? Hormônios, afinal de contas, são nossos vilões ou aliados? Por muito tempo, foi taxado como algo vilão, né? Foi um vilão na história. Porque se falta conhecimento, se faltavam estudos. Muitas vezes, as prescrições não são bem feitas. A gente tem que observar qual é o tipo de paciente não tem o risco, quem realmente é candidata a absorver e ter bom aproveitamento, vamos dizer assim, da terapia de reposição hormonal. Existe a dose correta, a melhor via. Então, realmente, com o avançar da medicina, nós pudemos, graças a Deus e à tecnologia, entender que o hormônio, né, a terapia de reposição hormonal, gente, ela muitas vezes cura uma mulher que desestruturou ali uma família. Que eu digo que nós somos a base, a mulher é uma base ali, né, estrutural. Se ela está desequilibrada, a gente desestrutura a família, casamentos se interrompem, filhos, né, que às vezes ficam chateados, vão embora de casa. Então, o hormônio, quando bem indicado, ele alinha sim, né, a mulher. E é o que eu costumo fazer e falar mais uma vez. A gente também tem que ter, nós médicos, diante de pacientes, nós também temos que entender qual será o melhor momento. Será que aquele corpo está pronto para receber aquele hormônio? Será que a gente não precisa corrigir outros detalhes para depois o hormônio entrar como uma cereja do bolo? Então, isso também nós temos que ter um autocontrole, porque às vezes o médico não quer desagradar o paciente, que ele está ali cheio de queixas e por uma questão de ansiedade, olha, toma então, vai fazer o uso. E a responsabilidade é nossa, né? Então, eu sempre trago isso para a paciente. Não é que eu não vou te passar, não é que eu não quero. O momento não é, talvez, agora. Então, a gente traz outros artifícios, outros recursos para poder ajudá-la. É importante quem está nos acompanhando entender. A decisão sobre saúde é claro que vai considerar a demanda do paciente. Ninguém duvida disso. Mas ela é uma decisão médica. Ela não é uma decisão baseada em achismo, em modinha, em tendência. É uma decisão do médico que se preparou para a tomada daquela decisão. O assunto está em alta, né? Climatério, menopausa. Mas antes de entrar nessa etapa da nossa conversa, doutora, eu queria saber antes mesmo, literalmente antes. Em que momento a gente pode olhar, avaliar os nossos hormônios e, mais do que isso, a interferência que exerce sobre a nossa vida? E aí, a gente pensa naquela pessoa que está tentando emagrecer ou naquela pessoa, aquela menina que está sofrendo com a TPM, comportamento mais agressivo, agitado. Em que momento a gente precisa parar e olhar o hormônio da mulher? Eu costumo dizer que desde que a gente nasce, né? A metabolização, nosso sistema, ele vem desde o que os nossos pais adquirem. Então, quando a gente está sendo ali gerado, a gente chama de epigenética, que é a genética do pai, da mãe, que se cruzam e que, né, vão gerar nós aqui. Então, se os nossos pais tiveram bons hábitos, tiveram um estilo de vida extremamente saudável, a nossa programação genética terá um ponto positivo. E assim ocorre para o ao contrário. Então,
a partir do momento que existe a necessidade de acompanhamento e às vezes há uma falha até do pediatra de não fazer essa investigação, isso vai acometer essa mulher. Eu digo mulher porque eu tenho uma convivência maior, mas os homens também, na sua puberdade. Quem nunca ouviu falar do famoso síndrome do ovário policístico? Aquela menina com 12, 13 anos já menstruando, cheio de espinha, com atraso menstrual, dermatologistas passando medicamentos para controle, e aí entra com anticoncepcional também para fazer. Ou seja, a gente está tratando o quê? Sintoma. A gente não está indo à causa. Será que essa menina é ativa, fez uso de corticoide por infecções, acelerou, teve uma puberdade precoce, né? Será que se alimenta de forma adequada? Será que está sendo suplementada? Está fazendo uso de vitaminas que realmente o corpo está precisando? Então, isso impacta nessa fase do desenvolvimento, nessa fase da puberdade. E isso vai refletir, obviamente, na fase reprodutiva. Aquela mulher que faz os seus exames com um parceiro e não tem nada e simplesmente não engravidam. E aí a gente faz toda essa reprogramação, né? Possível fazer? É possível. Hoje existem casais que estão indo até a gente, até a mim, para exatamente fazer essa investigação, ter este olhar que realmente os exames não trouxeram para eles, né? Olha, doutora, eu fiz exame da trompa, meu marido fez o espermograma, já fiz tudo e não conseguimos engravidar, né? Então, lógico, a gente fala que tem uma questão no tempo de Deus, a espiritualidade, ok, mas, gente, sim. Será que esse intestino está funcionando? Será que eu estou nutrindo bem ele? O intestino tem a ver com a tentativa frustrada de uma gravidez? Sim. Por quê? Nosso intestino, por que a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? É ele que absorve tudo do que a gente come, seja ele bom, seja ele ruim. E se nós, ao longo da vida, vamos criando pequenos traumas, nós vamos criando pequenos buracos. E que através deles, ao invés daquela toxina, que é o bolo fecal, ir embora, eles caem por eles passam por esses buracos, que é o que a gente chama de permeabilidade intestinal. E, consequentemente, nosso sangue vai estar sendo nutrido com toxinas. E o nosso intestino, ele produz serotonina, endorfina, o GABA, que são os hormônios para trazer um relaxamento e uma qualidade do sono. Então, a pessoa ela se torna mais depressiva, mais constipada, mais irritada, mais fadigada, né? E aí você vai entendendo por que os sintomas vão ocorrendo. E aí, existe exame que detecta isso? Não. Então, muitas vezes, essa percepção, nessa troca, nessa conversa, nessa escuta, de saber a rotina, é que vai fazer realmente total diferença. E a hora que a gente modula, corrige, o famoso positivo chega. E assim, é gratificante. Gratificante. Eu tive 2 casos neste ano. Conta, não precisa dar o nome, que mas deu, conta. Vamos humanizar isso aqui. Que deu. E aí, ela já estava no acompanhamento com uma nutricionista maravilhosa. Eu falei, só precisa de pequenos ajustes. E eu falei, aguenta a ansiedade, vai dar certo. Dezembro veio positivo. E uma colega também, nossa, que já estava há 5 anos tentando, também teve a oportunidade de se oferecer. Eu falo que a gente tem que se presentear realmente, né, com esse olhar do autocuidado. Ela falou, não, amor, esse ano eu vou fazer diferente. E aí, agora, acabei de receber a notícia que também está gravidinha. Então, assim... Arrepia. E aí a gente realmente não é ganhar dinheiro, não é falar que é integrativo, não é mais não, gente. São realmente, eu falo, são os resultados que ocorrem. Resultados que eu tive comigo, tive com a minha família, que a gente vem desfrutando, né? E assim a gente quer passar para o próximo. E isso faz toda a diferença, né? A gente começou falando de TPM e já chegou na gestação. Uhum. E aí, eu tenho certeza que daria um episódio inteiro para mergulhar a fundo nesse assunto, porque é uma dor, é uma ferida que... avassaladora. Às vezes a pessoa passa anos se submetendo àqueles tratamentos, porque não é fácil, não. Uhum. E não é só sobre dinheiro, né? É aquela pressão que a mulher sofre, aquele impacto físico, impacto no casamento, daí a coisa se estende, porque às vezes os avós, sem querer, pressionam. E assim, é uma dor muito grande de muitas mulheres e de homens também. Por isso que é tão importante. Antes da gente entrar em outros assuntos, a gente vai falar de climatério, menopausa. Calma para você aí que está esperando para falar disso.
Já curtiu o nosso canal? Curte, aciona o sininho, compartilha nos grupos. A gente recebe tanta coisa em grupo, né? Coisa que não agrega, que gera confusão, desinformação. Compartilha, porque realmente vai fazer a diferença. Agora, doutora, pergunta que não quer calar também. Está em alta, mas eu tenho certeza que você lida com isso há muito tempo. A temida menopausa. Quando que ela acontece de fato e como que a gente se prepara para encarar o que parece ser o vilão da saúde da mulher? Realmente, a menopausa, por muito tempo, foi taxada como o fim, né? O medo avassalador, realmente. As pessoas hoje ainda temem em chegar, né? E eu falo, gente, a gente tem que agradecer mais um ano de vida, porque a menopausa é para ser um momento leve, de evolução, de liberdade, ao longo de toda a nossa vida. O que a gente vem fazendo é para que a gente possa curtir a nossa melhor idade. E não para que ela se torne algo realmente que seja avassalador. E por que a gente chegou a esse ponto? E por que hoje eu percebo que está tendo, graças a Deus, um movimento contrário a isso? Porque muitos realmente chegam quando há o problema. Não, se a gente já tivesse esse olhar lá atrás de ter bons hábitos, de já ter uma boa suplementação, de fazer um tratamento, às vezes, psicológico de traumas que nós carregamos. Talvez essa fase da menopausa, talvez não, com certeza essa fase da menopausa se tornaria mais leve. Mas, enfim, quando a paciente já chega nessa fase mais turbulenta, a gente segura e fala, vamos sair juntas aqui, do fundo do poço, né? Vamos olhar para aquilo que ficou lá pendente. E é isso, a evolução nossa é o caminho para frente, mas se algo ficou pendente lá atrás, o corpo ele vai dar esse momento e vai falar, não dá para caminhar, vamos olhar, vamos ressignificar, né? Então, isso é o primeiro ponto. E o olhar realmente médico, que eu costumo falar com as pacientes em relação à menopausa, ela começa até muito antes da menstruação em si parar. A partir dos nossos 35 anos de idade, nós já vamos tendo uma diminuição da produção dos óvulos e da qualidade. Então, nós teremos uma queda hormonal gradativa, mas teremos. E, obviamente, quando essa fase reprodutiva se cessa, há uma queda muito brusca. Por isso, dos sintomas que começam de forma brusca. O famoso fogacho, perda de memória, ressecamento vaginal, fadiga extrema, ganho de peso, perda de massa. Por quê? Porque há uma mudança num corpo que já não estava muito bem equilibrado. Então, isso acaba impactando. Então, hoje, esse trabalho que a gente vem fazendo é exatamente para quê? Para que a gente torne essa fase muito mais tranquila, que seja apenas uma fase, um marco, né? E aí é por isso até que a gente tem um projeto chamado Renova 35+, que é um projeto que tem junto com a fisioterapeuta pélvica, ensinando movimentos, como que a gente deve olhar para essa saúde nossa íntima, junto com uma naturóloga, ensinando realmente essa percepção dos alimentos, dos nutrientes, dos florais, para realmente trazer essa conectividade, conexão, leveza para o nosso andar, né? Para a nossa evolução. E o que eu percebo é exatamente a falta de informação que nós levamos, né? Então, hoje a gente culpa as pessoas de buscarem pela internet, mas por quê? Porque se falta informação. E é extremamente gratificante realmente estar aqui a convite, né? Ao seu convite por realmente ter mais um veículo de oportunidade de trazer essa informação para quem realmente quer saber mais, né? É uma aula, né, gente? Isso aqui não é um podcast, é uma aula, mas uma aula que é séria e não é porque é séria que tem que ser técnica, linguagem médica, difícil. É uma aula para a gente realmente refletir. Eu tenho certeza que quem está acompanhando está matutando. Nossa, eu preciso falar para aquela minha amiga que é assim, assado. E aí, eu vou fazer um relato pessoal. Tenho 43 anos, tenho amigas que já despertaram para esse assunto. Outras resistem, outras ainda se dividem na questão repõe ou não repõe. Mas eu penso, doutora, que lá no fundo a gente carrega uma questão cultural tão forte. Porque para você admitir que está chegando uma menopausa, para você admitir que está no climatério, que nós já vamos falar sobre isso, a gente passa por uma outra questão, a meu ver, que é o etarismo.
claro que hoje a medicina proporciona a continuidade e até uma fase melhor da vida depois que a gente passar por tudo isso. Mas a gente carrega ainda nas costas, as mulheres carregam o peso do etarismo com muito mais força. Então, eu penso que muitas mulheres que têm acesso à informação de qualidade, que sabem disso, ela resiste, ela espera a coisa agravar. Às vezes não é por falta de tempo, não. É porque a gente não quer aceitar esse momento que chegou. Esse momento que chegou muitas vezes com o carimbo de envelhecimento, que aí desencadeia invisibilidade social e uma série de outras coisas. Aí a gente passaria horas falando disso. Então, eu acho importante a gente falar e insistir nisso. A menopausa não é o fim. Muito pelo contrário. É difícil atravessar? Não. Porque agora a gente vai falar de climatério. Em que momento o climatério acontece e a gente se prepara para isso? Exatamente nessa fase dos 35 anos, tá? É uma fase onde a gente já percebe mudanças. Afinamento do cabelo, mudança da pele, o desejo sexual, realmente o metabolismo que fica mais lento. Então, a gente começa a perceber realmente mudanças físicas, mentais, né? E é importante a mulher ter essa ciência para achar que não é algo da cabeça, eu tô ficando louca. Tem que ter autoconhecimento. Tem, exato. E cabe a nós não rotularmos e achar que isso é normal e que vai passar, é só uma fase. Então, nós médicos temos extremamente essa responsabilidade de mostrar a ela que as mudanças sim vão ocorrer e que bom que estão ocorrendo, sinal de que estamos envelhecendo e que existem realmente formas de amenizarmos os sintomas, né? Basta nós querermos, né? E normalmente é a partir desta fase, dos 35 anos. E quais são essas fórmulas? Normalmente, eu falo assim, todo mundo sabe, mas é difícil de executar, né? Primeira coisa é o alimento. Hoje, o alimento é o combustível do nosso corpo. Eu costumo fazer a comparação num carro. Se você botar um combustível adulterado, o seu carro não vai ter boa performance. Você vai ter que investir, né, trocando filtro, enfim. E assim com a nossa saúde. Então, se eu adquiro e faço ingestas de bons alimentos, e entenda que bons alimentos, nem sempre os saudáveis vão ser bom para você. Porque existem alimentos que podem alterar sua tireoide, alterar a tua flora intestinal, né? Então, a gente precisa ter aí uma nutri. E a nutricionista, ela tem a finalidade não de te colocar numa dieta e te tirar os seus alimentos. Não, pelo contrário. Ela vai entender como é que o seu corpo funciona, e aí da importância dos testes genéticos também, e fazendo de forma cíclica, permitindo com que o teu corpo conheça o que é uma cetogênica, o que é uma dieta mediterrânea, o que é um low carb, o que é o plant-based, a dieta carnívora. E a gente precisa se permitir entender como que o nosso corpo também funciona. Porque ele é muito esperto, ele já sabe o que você vai comer hoje de manhã, o que te espera logo à noite, ele não tem trabalho. E a hora que a gente faz esse recálculo e coloca ele para agir de uma outra forma, e de forma bem acompanhada, e sábia, a gente acaba estimulando a sua longevidade. Eu faço com que aquela minha célula não trabalhe mais no modo sobrevivência, e sim de vivência, com muito mais qualidade. Então, primeira ferramenta que eu falo é o alimento. Segundo, o meio que você vive, as pessoas com quem você convive, o seu trabalho, como é você consigo mesma, como que você se sente. Você vive um relacionamento tóxico, no meio tóxico, realmente você não vai ter como sentir libido, prazer, bem-estar. E daí não tem nada a ver necessariamente com o climatério, né? Não tem. O buraco é mais embaixo. Exato. Então, trabalhar com isso. Terceiro ponto, corpo em movimento. Temos que fazer qualquer tipo de exercício físico. Existe diferença de exercício e atividade. Atividade física é o que nós fazemos diariamente. Movimentando, limpando uma casa, caminhando daqui e ali. Mas um exercício físico é aquele momento que você realmente vai dedicar a aumentar a sua frequência cardíaca, estimular o teu músculo, perda, né, de gordura, ativar realmente e preparar a sua parte cardiológica. Então, isso também é fundamental. E as outras ferramentas
eu falo que é individual, na verdade, é uma avaliação individual, que vai de acordo com as necessidades de cada um, desde carências de vitaminas ou alterações que possam ali estar presentes nos exames de imagem. Mas, de uma forma geral, a base é essa. E, não mais importante, eu falo que é a estrutura de conexão você com Deus. Isso, para mim, realmente tem se tornado algo que é um propósito. Nós estamos aqui a propósito dele. Então, não tem como a gente não ser grato, não trabalhar isso diariamente. Então, eu trouxe isso para mim já tem uns 3 anos. E tem sido, assim, fantástico, sabe? Então, é um momento também de cura. Eu falo, é um momento que a gente se permite entender todas as fases, entender por que aqui estamos. E é isso. Muito legal. Listando, então, para você que nos acompanha. Alimentação, meio social, é o ambiente que você vive, a pessoa com quem você convive. Exercício físico, não dá para fugir. Cuidado particular, com vitaminas, etc. A gente já vai voltar nesse ponto. E a espiritualidade. 5 dicas importantes aí para você que já está no climatério. Doutora, voltando aqui no 4º item, que é a questão da vitamina. É aí que entra também a reposição. Em que momento começa? É uma grande discussão entre os médicos, entre os nutricionistas, entre a paciente, né? O melhor momento, eu costumo dizer que é quando o corpo realmente está se sentindo preparado, desinflamado. Não adianta eu entrar com a terapia de reposição hormonal numa paciente que tem ali uma alteração mamária, um cisto ovariano suspeito, uma vitamina D extremamente baixa, uma B12 baixa, um zinco, selênio, magnésio. Por quê? Porque o corpo, ele precisa desses substratos básicos para gerar energia, para deixar nós aqui vivos, né? E aí, se eu entro com uma terapia de reposição hormonal num corpo que ele não está desta forma já adaptado, equilibrado, esse hormônio que está vindo de fora, que é algo que nós não estamos produzindo, é algo que está sendo oferecido, pode não ser bem absorvido. E aí, por isso o vilão, o hormônio dá câncer, sim, pode dar o câncer ou antecipar este câncer num corpo que talvez não esteja preparado. A gente tem, obviamente, questões genéticas, né? E pacientes que têm uma propensão, mas até integrativa, ela consegue fazer com que aquilo que é genético fique em latência, não se manifeste. Não é porque nós temos a genética que nós vamos ter a doença. Não, nós conseguimos deixar ela quieta, silenciar. Então, até isso a gente consegue fazer uma reprogramação. Tá? Então, é extremamente importante a gente realmente, nós médicos, entendermos qual é a melhor fase. Opa, essa paciente já adequou, mudou o estilo de vida, está suplementando, olha, está fazendo uma atividade física. Ok, ela já vai se beneficiar com o hormônio, né? E aí, gente, é extremamente importante. Uma vez que a gente faz a terapia de reposição hormonal, essa paciente, ela precisa ser bem mais vista ainda. Existem detalhes, né? Tudo que a gente absorve, ele deve ser excretado. Então, a gente tem que observar esses órgãos, como que eles estão se comportando mediante a hormonioterapia. Não só observarmos se ela melhorou os fogachos, agora ela está dormindo melhor, tá bom. Mas como que está a repercussão da minha parte cardiológica, intestinal, fígado, tireoide, né? Então, é isso. Eu tô cheia de pergunta para fazer sobre isso, viu, doutora? E eu vou começar um pouquinho antes de novo. Tudo isso que nós estamos conversando remonta para a necessidade, de novo, da prevenção. De novo, da mulher frequentar o consultório antes das coisas saírem do controle, porque às vezes literalmente saem do controle, né? Com certeza. Então, com qual frequência essa mulher, para chegar a esse ponto, que nós já vamos falar nele de novo, ela precisa ir num consultório ginecológico? Também é muito individual. Na maioria das vezes, para a rotina ginecológica, desde que a paciente não tenha nenhum achado, pelo menos uma vez ao ano, tá? Fazendo o seu Papa Nicolau para prevenção de câncer de colo de útero, para
para avaliação do útero, do ovário, da mama, enfim. Para essa parte de suplementação, de vitaminas, normalmente depende. Vou colocar aí uma média a cada 6 meses. Claro que tem pacientes que às vezes precisam de uma atenção com um intervalo menor, né? Então acaba sendo um pouco mais individualizado. Mas numa média, em geral, a visita pelo menos obrigatória uma vez ao ano e, quando necessário, a cada 6 meses. A gente está falando de climatério, menopausa, mas é claro, sem deixar de lado a questão da prevenção do câncer de mama, do colo de útero, o Papa Nicolau, é assim que chama ainda? Isso. Papa Nicolau. Mas não significa que você tem que fazer só isso. É isso que a doutora está deixando muito bem claro aqui para todas nós. Doutora, voltando à questão dos hormônios. Como que identificar daquela mulher que pode e já deve? Como começar esse processo para não ser algo brusco, assustador, até para o próprio organismo mesmo, que começa a receber esse hormônio de fora? Na verdade, quando a gente fala em hormônio, a gente pensa só em hormônio feminino. Mas o nosso corpo, ele é puro hormônio. Cortisol é hormônio, vitamina D é hormônio, né? O GABA é hormônio, tudo é hormônio. Então, a gente identificando realmente, o cortisol está mais elevado, a mulher está com aquela fadiga adrenal, está com uma resistência insulínica, uma pré-diabetes, isso vai impactar no estrogênio e na progesterona. Então, se eu entro para essa mulher com a terapia de reposição hormonal, ela já tem uma sobrecarga, eu vou aumentar esse risco ainda mais. Então, cabe a nós não só avaliar o exame hormonal ginecológico, a gente vai avaliar aonde realmente esses hormônios vão impactar nesta mulher. Opa, olha, eu entrei com hormônio, a resistência insulínica dela melhorou, ganhou massa muscular, perdeu gordura, então a gente sabe que está sendo suficiente, a gente não precisa nem alterar. Não, olha, agora a testosterona aqui dela está muito livre, circulante, dando os efeitos colaterais, voz mais grossa, pelo, aumento de clitóris. Opa, talvez esse corpo já não está mais absorvendo na quantidade necessária. Será que eu retiro? Será que eu diminuo? Então, essa percepção que a gente acaba tendo é realmente mediante a todos esses exames. Não existe um único específico para que a gente realmente avalie para trocar, aumentar ou diminuir, tá? Muito interessante. A gente volta na questão realmente de se conhecer e de olhar para a mulher de uma maneira individualizada, além de integrada, como a gente já falou aqui. Agora, doutora, pelo que a senhora está falando, uma vez iniciada a reposição, não significa necessariamente que a mulher vai fazer o uso do hormônio para sempre. Isso Qual que é o critério? Isso, na verdade, mudou muito, né, ao longo da medicina, quando eu me formei, e o que vem sendo realmente praticado. Na verdade, a gente tem um período que seria o mais adequado para nós iniciarmos, que é dentre os 10 primeiros anos que essa mulher entrou na menopausa, que de fato ela está lá há 1 ano sem menstruar, e aí a gente tem essa janela de oportunidade. Então, é depois da menopausa que começa? Podemos começar antes no climatério, tá? Que geralmente é uma fase ali de uns 2 anos que ocorre antes de fato parar com a menstruação. E, normalmente, essa janela de oportunidade se dá em 10 anos porque nós temos receptores hormonais. Então, conforme os anos vão passando, esses receptores vão se fechando. E aí, a gente acaba não tendo um bom aproveitamento da terapia de reposição hormonal. Mas cada um na sua individualidade, dependendo do que ela está trazendo e dos sintomas, ainda assim, se ultrapassar, tiver mais de 10 anos, talvez seja bem-vindo, tá? E a gente consiga, sim, reverter. E também tem uma questão de quanto tempo eu posso usar? Existe um tempo limite? A resposta é não. Nós podemos usar o hormônio desde que nós realmente estejamos bem e ele esteja fazendo realmente a sua, né, a sua função. E a partir do momento que não mais, ou aquela paciente se encontra numa fase onde ele precisa ser retirado, a gente também tem toda uma forma de realizá-lo, que é o desmame. Porque você imagina, um corpo está lá recebendo diariamente aquela dose, de repente a gente suspende. Ou seja, o corpo da mulher, ela faz, né, um pico e depois a queda. Então, a gente vai trazer todos aqueles sintomas de uma forma muito brusca. Então, também
temos que fazer o desmame de uma forma sábia, exceto em situações que a gente realmente precisa suspender de imediato. Em casos de trombose, em casos de pacientes com diagnóstico de câncer, daí de uma forma em geral, né? Que são formas realmente que contraindicam a continuação ou até de iniciar a terapia. Então, uma mulher, por exemplo, de 65 anos, que esteja nos acompanhando aqui, ela está super tranquila. Olha, eu uso hormônio desde os meus 50, quando eu tive a minha última menstruação, etc e tal. Ela pode continuar utilizando, consumindo. Sim, desde que esteja tudo bem. E não é algo que realmente precisa ser retirado. Antigamente, a gente indicava e se usava por 5 anos. E aí a mulher ficava, meu Deus, tá chegando a fase. Como que eu vou sobreviver sem isso, a hora que tirar, né? Exatamente. Então, hoje, realmente, isso caiu por terra. E também o mito, eu acho importantíssimo a gente aproveitar esse espaço e bater nessa tecla. O mito de que dá câncer, de que provoca câncer, porque muitas mulheres, mas muitas mesmo, sofreram não só por questões culturais, né? Antigamente não se falava de menopausa, não se falava desses outros assuntos, climatério muito menos, mas mesmo quando se falou, e aí a gente fala da nossa geração para trás, e isso incide ainda sobre a nossa. Não provoca câncer. Acho que é importante deixar isso claro, né, doutora? A reposição hormonal não provoca câncer. Na verdade, não provoca. Eu costumo comparar. Todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Não. Todo mundo que usa hormônio vai desenvolver um câncer? Não. Isso realmente é o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Desde que seja feito de forma consciente, sábia, né? A probabilidade dela vir a ter alguma complicação com o uso da terapia de reposição hormonal é mínima. E se há um acompanhamento mais próximo, preciso, realmente qualquer coisa que a gente identifique que saiu fora do esperado, opa, suspende. Então, por isso que quem faz não pode ficar aí achando que agora eu tô bem, obrigada, tchau, né? Até breve. Então, realmente é uma medicação, né? É algo externo. Então, tem que ter um acompanhamento, sim. E aquela mulher, doutora, que infelizmente tem casos na família e até as médicas mais adeptas à reposição seguram, como a senhora mesmo falou. Que opção que ela tem para passar por isso? Isso é cultural. É cultura mesmo. Mesmo você tendo histórico familiar, normalmente o primeiro grau, a gente fala que aumenta-se o risco. Então, mãe, irmãs ou filhos, né? E ainda que a gente não tenha também alguém familiar, a gente pode ser o primeiro, né, a ter alguma coisa e passar para os nossos futuros descendentes. Mas, teoricamente, né, não deve-se ter esse medo, não deve-se rotular essa paciente, não permitir que ela utilize a terapia de reposição hormonal se com ela, os exames dela e ela esteja tudo bem, tá? Ah, porque minha irmã teve, eu vou ter. Se ela não se sentir segura a gente também tem que respeitar. E aí da importância dos fitoterápicos, existem, né, hoje. Eu falo que existem chás, existem substratos naturais que simulariam realmente o hormônio, né? Então, hoje a gente tem várias nutricionistas aqui em Limeira. Extrato de amora, a simicifuga, a isoflavona, que é derivado de soja, foi utilizado muito. Hoje a gente tem uma restrição, porque ela tem uma ligação muito forte com os hormônios de estrogênio, então a gente não é tão adequa, né, a utilizar, mas foi utilizado muito. O óleo de prímula, né? Então a gente tem muitos recursos para poder ajudar. O mulungo, a melissa, a magnólia, a gente utiliza muito à noite com o magnésio, o inositol. Para quê? Para proporcionar um relaxamento, estimular o hormônio do GABA, para melhorar a qualidade de sono dessa mulher, que muitas vezes perde, né, por essa oscilação hormonal. Então, a gente tem esses recursos para essas pacientes, sabe? Então, ela não se vê perdida. E para aquelas pacientes que têm ressecamento vaginal também, que às vezes não podem usar o hormônio, porque existem hormônios vaginais, nós temos hormônios à base de ácido hialurônico. Nós temos o laser vaginal, que é algo que eu também trago isso no meu consultório. Então, nós temos, sim, recursos. Doutora, outra dúvida muito comum, está aqui na minha lista o laser, viu, gente? Daqui a pouquinho, segura aí que a gente vai falar disso. Antes de acabar, apesar do tempo estar voando. Ô, doutora, eu queria saber assim, minha mãe, por exemplo, toma o comprimido, né?
Eu não gostaria de ter que tomar o comprimido quando eu entrar nessa fase, se é que eu já não entrei. Assim como muita gente acompanha aqui a gente e está resistindo a achar que não entrou também. Pode começar com o gel. Por que o gel dá aquela sensação? Ai, mas será mesmo que tem efeito igual ao remédio? Passar na pele parece um hidratante. É mito? É verdade? Existem vias de absorção. E uma delas, sim, é a nossa pele, né? Logo abaixo dela, a gente já tem os vasos sanguíneos. Então, a via transdérmica é uma via extremamente absorvível. E o potencial, realmente, ele não é menor ou maior do que comparando a via oral. Na verdade, é importante a gente trazer isso, porque, assim, a via oral, existem restrições. Paciente que tem problemas gástricos, paciente que tem um colesterol aumentado, a gente realmente evita via oral, porque o hormônio via oral, ele estimula ainda mais a piora desses sintomas, tá? Então, por isso que a gente opta hoje pela via transdérmica. Existe uma questão da paciente ter um desconforto, de achar que fica úmido, e aí realmente a gente tem um tempo que não pode encostar no parceiro, no filho, porque senão a gente passa, sim. É sério? É sério. Então, às vezes a gente até pede, olha, não passe em lugares que vão ficar muito expostos, né? Para não correr o risco de contaminar o próximo. Então, às vezes você passa de manhã, vai lá contra um colega, abraça, ele também vai fazer uma terapia de reposição hormonal. Sem estar sabendo. Sem estar sabendo. Meu Deus. Então, isso é importante a gente também passar quando a gente indica para paciente para ter esses cuidados. Então, por isso que tem essas várias vias, né? E aí já a progesterona é uma via interessante via oral, porque aí ela vai agir exatamente no estômago e numa parte do intestino que vai estimular o GABA, que é o hormônio que realmente melhora o sono. Então, quando a gente tem esse estudo entendendo que a via oral faz dessa forma, via transdérmica é assim, via vaginal é assim, via intrauterina, porque a gente tem o DIU também, que a gente coloca como terapia de reposição hormonal, não só para evitar filhos. Olha, interessante. Né? Então, a gente entende quais são os benefícios e quais são os malefícios, talvez, para aquela paciente. Então, é importante saber. Hoje, a gente... quero fazer terapia de reposição hormonal. Coloca lá no chat, ele vai te entregar, né, as opções. Mas quais vias realmente você pode, né, se beneficiar? E aí tá toda a diferença. Doutora, antes da gente entrar no laser, tem muita gente querendo saber o que é esse laser íntimo, né? É uma dúvida mesmo, não é tão comum assim, pelo menos para as pessoas que ainda não fizeram. O polêmico chip da beleza. A senhora é a favor ou contra? Na verdade, rotulou chip da beleza porque ele tem uma propriedade que auxilia no ganho de massa muscular. Mas o intuito da criação dos implantes hormonais, que é assim que realmente nós chamamos, eles têm os hormônios necessários para a reposição. Que é igual a gente está falando aqui, que tem a via transdérmica, nós temos a via realmente subcutânea. Então, os implantes hoje, eles são utilizados para tratamento de mulheres que sofrem com cólicas excessivas, sangramento uterino anormal e para reposição hormonal. Então, quem tem endometriose, mioma, adenomiose, que são doenças que trazem esses sintomas, se beneficiam, sim, desta via. Porém, como tudo, quando é lançado, as pessoas vão testando. E aí foram vendo realmente aquelas pacientes que se beneficiavam de gestrinona, que é um hormônio que bloqueia o eixo da mulher, faz com que ela não ovule, aí assim ela não tem mais cólica nem sangramento, mas que ela tinha uma performance, um hábito de fazer atividade física, observou que ela ganhava músculo. E aí isso foi... trazendo para uma parte da medicina, onde o médico via, opa, vou colocar o chip da beleza no intuito de ganhar dinheiro, melhorar a performance da paciente e tá tudo bem. Por isso que a gente tem ouvido falar tão mal nesse aspecto, porque um instrumento tão incrível que foi elaborado foi realmente utilizado de uma forma incorreta, assim como a gente tem visto os usos das tirzepatidas, né? Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado. E eu costumo dizer que, assim, eu não sou contra, desde que seja muito bem indicado, tá? Muitas mulheres que estão bem longe do climatério já estão usando. Eu queria aproveitar esse espaço também para a senhora dar esse alerta para as mulheres que só estão com o objetivo de ter rendimento na academia. Na academia, uma performance e um perfil estético. E aí é sobre isso. Tudo aquilo que eu coloco no meu corpo, eu tenho consequências. Então, por isso, deve ser bem indicado e monitorado.
Então, às vezes, a gente não tem algo a pequeno prazo. Isso vai ser a longo prazo. Porque a gente fica pensando, a menina com 20 tá querendo ficar maromba e tá tomando. E a galera tá tomando, gente. Sem medo, sem medo. Tomando, falando, multiplicando essa ideia como algo legal. Daí eu penso, como é que essa mulher vai fazer a reposição a hora que ela tiver, depois dos seus 35, 40 anos, sendo que o organismo já vem recebendo de maneira E qual é o necessária. impacto, né? Dependendo da quantidade, você cria... É como se estimulasse a mulher uma menopausa precoce. Você faz um bloqueio num eixo central que envia os sinais ali para o nosso ovário e essa mulher, lá na frente, futuramente querendo ter um filho, pode ser que ela não consiga, né? Então, desde que faça de forma indiscriminada, na dosagem incorreta. Sempre com acompanhamento médico, gente. Não dá para ficar se aventurando. Nosso papo está chegando ao fim, mas a gente não pode deixar de falar do laser íntimo. Ele vai além da estética? Muito mais. Eu falo que a estética é o plus, mas o objetivo do laser realmente ele veio para revolucionar, principalmente para aquelas mulheres que sofrem com ressecamento vaginal, independente da menopausa, mulheres que passaram por quimioterapia, radioterapia, há uma alteração, obviamente, de todo o corpo, e uma delas é a parte do ressecamento vaginal. E isso impacta até no psicológico, porque já tenho um diagnóstico de câncer, já estou com ressecamento, não consigo nem ter prazer, né? Então, ressecamento vaginal, a incontinência urinária, que é aquela perda de urina aos esforços, a parte dos pequenos lábios, que às vezes realmente sobressaem, cicatrizes de parto, né? Então, tudo isso o laser ajuda. E existe uma doença que é pouco falada, obviamente que ninguém vai sair falando por aí, que é o líquen. O líquen é como se fosse uma doença autoimune da pigmentação da pele da região vulvar. Então, a vagina da mulher, para o lado de fora, ela fica esbranquiçada. O clitóris reduz, os pequenos lábios somem. Por quê? Por realmente a gente ter um ressecamento abrupto e muito sério. Então, o laser vaginal, ele traz uma reptilização, melhora a queratina, traz o conforto, né, que aquela pele realmente precisa. Por isso que vai muito além da estética, né? E, óbvio, ele vai melhorar a textura, a elasticidade, né? Então, por isso que a gente escuta muito falando sobre Mona Lisa, né? Que é o laser assim que eu faço, que é o laser fracionado de CO2. Mas ele vai muito mais além da estética. Doutora, chegamos na reta final. Foi sensacional. A sensação é que a gente está acabando, mas não podia acabar. Então, eu tenho certeza que teremos novos episódios aqui no Medical in House com a sua participação. Gostaria aí de ouvir as suas considerações finais, as mensagens principais para as mulheres que nos acompanham. Eu sempre falo assim, não espere o seu corpo gritar. A saúde, ela não é um luxo. É uma questão de responsabilidade com a sua história, com quem convive com você. É essa a mensagem. Complementando, tem aquela história do avião. Quando a gente está num avião, antes de decolar, a aeromoça fala assim, coloca a máscara de oxigênio primeiro, em casos de fatalidades, evidentemente. Não tente salvar o outro. Trazendo isso para a nossa conversa de hoje. Não se coloque em último lugar nos cuidados preventivos. Muitas vezes as mulheres, elas vão cuidar da saúde dos filhos, dos maridos, ao mesmo tempo, às vezes, do seu pai, da sua mãe idosa, e ela vai negligenciando e fica por último. Tem que inverter essa lógica. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho e fique com a gente até o próximo episódio. Até lá!